Olá! Já parou para pensar como tudo ao seu redor, do celular ao carro, depende de minúsculos componentes eletrônicos? Eles são o coração da vida moderna, tornando tudo mais fácil e conectado. Mas como saímos de máquinas gigantes para supercomputadores de bolso? É uma jornada de criatividade e engenhosidade. Hoje, vamos explorar essa evolução das válvulas aos transistores, dos circuitos integrados ao microprocessador. Prepare-se para entender, de forma simples, como a miniaturização revolucionou nossa rotina e abriu caminho para o futuro. Pronto para embarcar nessa viagem pelo mundo do silício? No início do século XX, uma nova era tecnológica começava a tomar forma, impulsionada por descobertas revolucionárias no campo da eletricidade. A eletrônica era dominada pelas válvulas, também conhecidas como tubos de vácuo. Estes dispositivos eram os componentes essenciais de praticamente todos os aparelhos eletrônicos da época. As válvulas eram parecidas com lâmpadas de vidro, com filamentos internos que brilhavam intensamente quando aquecidos. Elas controlavam o fluxo de eletricidade, atuando como interruptores e amplificadores em circuitos complexos. Mas eram grandes, frágeis e gastavam muita energia, gerando calor excessivo e exigindo sistemas de resfriamento elaborados. Computadores como o ENIAC, um dos primeiros computadores eletrônicos do mundo, usavam milhares dessas válvulas, interconectadas por uma teia de fios e componentes. Ocupando salas inteiras, esses computadores eram verdadeiros colossos da era da eletrônica e exigindo manutenção constante, pois as válvulas queimavam com frequência, interrompendo os cálculos e paralisando as máquinas. Apesar das limitações, as válvulas permitiram o surgimento do rádio, revolucionando a comunicação e o entretenimento, e da TV, que trouxe imagens em movimento para dentro de casa, transformando a forma como as pessoas consumiam informação e cultura, e dos primeiros computadores, abrindo caminho para a automação e o processamento de dados em larga escala. Elas mostraram que era possível manipular a eletricidade para transmitir som, superando distâncias e conectando pessoas em tempo real. Imagem, permitindo que eventos e notícias fossem transmitidos visualmente para o mundo todo. E dados, pavimentando o caminho para a era da informação e a computação moderna. Mas eram dinossauros tecnológicos, gigantescos e ineficientes em comparação com as tecnologias que estavam por vir, prontos para serem substituídos por algo menor, mais rápido e mais confiável. A eletrônica precisava de algo menor, que pudesse ser integrado em dispositivos cada vez mais compactos, mais eficiente, consumindo menos energia e gerando menos calor, e confiável, capaz de operar por longos períodos sem falhas ou interrupções. E foi aí que o transistor entrou em cena, marcando o início de uma nova revolução na eletrônica. Em 1947, o transistor foi inventado na Bell Labs, mudando tudo. Pequeno, feito de silício, ele controlava a eletricidade sem precisar esquentar ou quebrar facilmente. Isso permitiu aparelhos menores, mais duráveis e econômicos. Rádios de bolso surgiram, a música ficou portátil e a miniaturização começou. Computadores encolheram, tornando-se mais confiáveis. O transistor foi o DNA da revolução digital, levando a eletrônica para dentro das casas e bolsos. Era o início de uma nova era. O próximo salto quântico na evolução da eletrônica veio com a invenção do circuito integrado, também conhecido como chip. Essa pequena maravilha da engenharia surgiu no fim dos anos 1950, marcando uma nova era na tecnologia. Foi um período de intensa experimentação e descoberta, onde os cientistas buscavam incessantemente maneiras de aprimorar e compactar os componentes eletrônicos. Imagine a complexidade de montar milhares de transistores manualmente, conectando cada um deles com fios delicados. Era um processo demorado, caro e propenso a erros. Para resolver esse problema, engenheiros visionários criaram os chips, verdadeiras obras de arte da microeletrônica. Esses chips inovadores reuniam todos os componentes eletrônicos necessários, interconectados de forma intrincada
em um único e minúsculo pedaço de silício. Era uma revolução em termos de tamanho, eficiência e confiabilidade. Essa inovação não apenas barateou significativamente a produção de eletrônicos, mas também miniaturizou os dispositivos e acelerou drasticamente seu desempenho. A eletrônica nunca mais seria a mesma. Para se ter uma ideia do impacto dessa tecnologia, o computador de bordo da missão Apollo 11, que levou o homem à Lua, usava milhares desses chips. Sem os circuitos integrados, a complexa tarefa de calcular a trajetória e controlar a nave espacial seria simplesmente impossível, tornando a ida à Lua um sonho distante. E a evolução não parou por aí. A cada ano que passava, os fabricantes conseguiam colocar um número cada vez maior de transistores em um único chip, aumentando exponencialmente o poder de processamento. Esse fenômeno ficou conhecido como Lei de Moore, que previu com notável precisão o crescimento contínuo da capacidade dos chips ao longo do tempo. As primeiras aplicações dessa tecnologia foram modestas, mas revolucionárias. As calculadoras eletrônicas, antes grandes e complexas, tornaram-se portáteis e acessíveis. Os relógios digitais, antes uma curiosidade, começaram a substituir os modelos analógicos, oferecendo maior precisão e funcionalidades, e os videogames, que estavam apenas engatinhando, ganharam um novo impulso, abrindo caminho para a indústria multibilionária que conhecemos hoje. O circuito integrado não foi apenas uma inovação tecnológica, mas sim um divisor de águas que transformou fundamentalmente a eletrônica. Ele democratizou o acesso à tecnologia, tornando-a mais acessível, poderosa e presente em nosso dia a dia. E talvez o mais importante, preparou o terreno fértil para o surgimento do microprocessador, o cérebro dos computadores modernos. Em 1971, um momento crucial na história da tecnologia, a Intel lançou o primeiro microprocessador comercialmente disponível, o 4004. Este pequeno chip, que hoje pode parecer modesto, foi um divisor de águas. Ele marcou o início de uma nova era na computação, transformando fundamentalmente a maneira como interagimos com a tecnologia. Pela primeira vez, o cérebro de um computador, antes uma vasta coleção de componentes eletrônicos, cabia em um único chip programável. Essa miniaturização sem precedentes abriu um leque de possibilidades. A capacidade de programar o chip permitiu que ele fosse adaptado a uma variedade de tarefas, tornando-o incrivelmente versátil. Isso permitiu criar computadores pessoais, que antes eram impensáveis devido ao seu tamanho e custo proibitivo. De repente, a computação se tornou acessível a um público muito maior. Videogames, que ganharam vida com gráficos e jogabilidade mais complexos. E muito mais. A invenção do microprocessador impulsionou o desenvolvimento de inúmeros dispositivos eletrônicos, desde calculadoras de bolso até sistemas de controle industrial. O microprocessador era como um robô de cozinha multifuncional. Podia executar qualquer tarefa, dependendo do software que lhe era atribuído. Sua flexibilidade era revolucionária. O Altair 8800, um dos primeiros computadores pessoais a ganhar popularidade. Apple II, que popularizou a computação pessoal com sua interface amigável, e Atari só existiram graças a essa invenção, que permitiu que esses sistemas fossem compactos e acessíveis. O número de transistores saltou de milhares para bilhões, impulsionado pela Lei de Moore, e a velocidade aumentou milhares de vezes, permitindo que os computadores realizassem tarefas cada vez mais complexas em um piscar de olhos. Hoje, microprocessadores estão em smartphones, que carregamos em nossos bolsos, carros, controlando tudo, desde o motor até o sistema de entretenimento e até geladeiras, que agora podem monitorar o estoque de alimentos e fazer compras online. Eles são a essência da computação moderna, o motor que impulsiona a nossa sociedade digital. Tudo isso começou com a ideia, aparentemente simples, de colocar um cérebro inteiro em um chip minúsculo.
um feito de engenharia que mudou o mundo. E a revolução só acelerou a partir daí, moldando o mundo em que vivemos hoje. A miniaturização colocou supercomputadores no seu bolso. Seu smartphone é mais poderoso que o centro de controle da NASA na missão Apollo. Microprocessadores controlam carros, equipamentos médicos, casas inteligentes e até brinquedos. Eles automatizam tarefas, aumentam a segurança e criam novas formas de interação. Mais de 1 trilhão de chips são produzidos por ano, presentes em tudo que usamos. A computação ubíqua é resultado direto dessa evolução. A tecnologia está em todos os detalhes do nosso cotidiano. E tudo começou com a busca por componentes menores e mais eficientes. Hoje, a lei de Moore desacelera, mas a inovação continua. Processadores especializados, como GPUs e NPUs, dominam inteligência artificial e dispositivos vestíveis. Computação quântica e neuromórfica prometem novas revoluções. Novos materiais, como o grafeno, podem criar eletrônicos flexíveis e ultra-rápidos. Entender essa trajetória é essencial para sermos cidadãos digitais conscientes. A tecnologia molda nossa vida, e conhecer seus fundamentos nos prepara para o futuro. Seja curioso, questione, aprenda. O conhecimento é o manual de instruções do mundo digital. Use-o para construir um futuro melhor.